Olá, como eu havia prometido para vocês, estou aqui para continuar a nossa conversa sobre relacionamento. Lembre-se, relacionamento, seja ele qual for. Bom, como eu falei no último vídeo, muitos dos conflitos se dão pelas diferenças e que elas existem. Não tem como ter um outro sem a diferença, então não tem como se relacionar com o outro sem um conflito, sem essa diversidade de opiniões, de percepção diante de uma mesma situação. Porém, o que acontece? As pessoas controlam, porém, diante da diferença, o humano bota ali no piloto automático o controle, a tendência de controlar e de manter as rédeas da situação, ou se submetendo, ou controlando, ou ficando indiferente e não se havendo com esse conflito. Um outro aspecto muito forte diante do conflito é a tendência de certo e errado. As pessoas, diante das diferenças, muitas vezes caminham no conflito em busca de determinar e de especificar quem está certo e quem está errado. E muitas vezes esse rótulo de certo e errado novamente distancia as pessoas, novamente evita uma aproximação, uma compreensão, um acolhimento. Então, pensando nas relações pais e filhos, casais, no trabalho, quando não é algo muito objetivo, quando a gente está falando de questões relacionais, sentimentos, crenças, fantasias, quando a gente determina uma forma de se comportar, quando a gente determina uma resposta, por exemplo, isso é certo e isso é errado, isso automaticamente evita com que eu ouça o outro, com que eu acolha a percepção e o que o outro está vivenciando diante dessa situação. E devido a isso, faz com que automaticamente a intimidade, a aproximação fique prejudicada. Então, qual que é o caminho para isso? Qual que é o caminho para a gente, então, lidar com esses conflitos, como eu já havia falado, que vão acontecer nas relações, de uma forma saudável, de uma forma que promova crescimento e evolução para esses relacionamentos? É a abertura. É diante do conflito as duas pessoas reconhecerem aquilo como uma possibilidade de aprender. É diante do conflito, quando então percebo que nós não temos a mesma percepção, que nós não vemos aquela situação da mesma forma, eu poder me apropriar e tomar consciência de como eu percebo aquilo, como aquilo me repercute, que sentimentos, que emoções, que sensações aquela situação me provoca. E poder compartilhar abertamente, sem julgar, com o outro. E o mesmo acontecer. Eu sei, pode parecer uma fantasia, algo muito idealizado, mas isso é um exercício. E para quem não viu o vídeo sobre julgamento, o julgamento é um item muito forte, principalmente com as relações de maior convívio que a gente tem. A gente já pré-julga, como, eu já sei como o outro vai responder, já sei como que o outro vai reagir. E diante desse saber, eu não me abro, eu não compartilho, eu não comunico o que está se passando aqui dentro comigo. E aí, essa distância, ela vai se ampliando e vai criando um abismo entre os dois indivíduos, entre essa relação. Quantas dessas relações, elas têm como motivador estar junto? Relações de pais e filhos, relações conjugais, relações de amizade. A gente escolhe querer estar junto. Mas o fato de evitar esse conflito, e evitar o conflito é evitar o outro em sua plenitude, o outro em sua inteireza, vai fazendo com que haja um abismo, um distanciamento. E o primeiro passo para essa abertura
é abrir mão desses julgamentos, preconceitos. Eu já sei antes, eu já tenho um conceito formado sobre aquela pessoa. Sim, nós temos preconceitos com os nossos maridos, com os nossos parceiros, com os nossos irmãos, com os nossos pais. Já sei como ele vai agir. Isso é um preconceito. Eu não estou aberta para o vir a ser. Eu já sei o que vai acontecer. E isso é uma fantasia de controle. Isso é uma fantasia de que tudo está nas nossas mãos. De que eu sei tudo. Não, a gente não sabe. E o quanto é importante assumir esse não saber para abrir mão do julgamento. Essa é uma chave importante que a gente ainda vai falar bastante. Essa abertura. Então, se você quer intimidade, se você quer uma comunicação franca, se você quer estar mais junto, abra mão do julgamento, abra mão do controle. Esse é o meu recado de hoje. Gratidão e até a próxima.